Boa noite, minha gente, tudo bem com vocês? Mais uma aula de introdução ao empreendedorismo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que nós pensamos de maneira bem dinâmica, sinérgica, falar sobre o que nós vimos, entendemos, pensamos sobre problema, dificuldade, desejo, algo que a gente não conseguiu solucionar de forma direta, né? Ou que não tem nenhum produto no mercado. Eu gosto muito dessa palavra. Nós fizemos um projeto escrito Need of Innovation, que é a necessidade de inovação. Qual que é a necessidade que nós temos nesse momento que não é suprida ainda pelo mercado e que a gente talvez possa transformar num produto de inovação, quem sabe montar uma empresa, pensar numa startup, alguma coisa nesse sentido. A gente pode começar a conversar sobre esse fato agora, minha gente? Sim? Sim, prof. Bacana. Então, olha, Lívia já falou um pouquinho, eu só vou repetir, tá, Lívia? Ou você quer falar? Só explica qual que é o problema. Pode falar, prof. A Lívia colocou que ela tem uma situação relacionada à carne, que ela não come carne, e tem o efeito estufa da produção da carne, que aquece ainda mais o globo. O problema você já encontrou, e é um problema muito pesado mesmo. Mas agora a gente vai ter que pensar na solução. Tudo bem, Lívia? Tudo bem. Prof, Andressa? complementando o que a Lívia falou, assim, por mais que tenha este problema, só que também tem várias empresas de frigorífico que ele usa o cocô dos animais para gerar energia. Então, Sim. diminui que afeta os rios, tipo, não acaba afetando menos os rios. Então, também eu acho que tem um ponto positivo nisso. Tem. Tem tudo que tudo que vocês imaginarem tem sempre um lado positivo e um negativo. É isso que faz a gente ter uma visão crítica, né? Tem mais criticidade. É pensar que existe um positivo, tem um negativo, tem algo neutro. Então a gente tem que tentar ou chegar num consenso, ou pensar nessa coisa que não impacta tanto assim, ou o que, que a gente cria de solução. Andressa, quer repetir o seu produto ou o seu problema, dificuldade? Eu pensei em ter algum GPS que detecta chaves, até celular mesmo, né? Daí eu utilizaria o celular de outra pessoa, né? Pra gente encontrar mais fácil as nossas chaves e os pertences. E pensei também com um carregador via Wi-Fi, que facilitaria e não precisaria ter uma tomada próxima para estar carregando. Tá. Depois você tem que decidir qual que é o seu problema. O seu problema é, tá perdendo muita chave ou esquece de levar um carregador para o celular. Você vai escolher uma das duas coisas. Ou quem sabe você possa conjugar tudo isso num produto só, ou num negócio só. Dá para ir amadurecendo. Evelyn, o que, que você pensou como problema, dificuldade, desejo que não está sendo sanado pelo mercado? E se tiver pensado também já na solução, melhor. Evelyn. Oi, professora. Sim. Então, eu tinha pensado, a professora falou que podia ser algo, tipo, comigo acho que não tem nada assim, mas eu vejo a minha mãe, ela tem melasma no rosto. E ela já tentou, tipo, muitas coisas e é uma mancha que, tipo, é muito difícil de sair. É muito difícil. E aí eu pensei, eu não tenho a solução, mas, né, eu pensei de ver alguma coisa para solucionar. Certo, então já coloca isso como problema. Isso é um problema muito legal. Principalmente jovens e adolescentes passam por isso, e às vezes a pessoa não quer nem sair fora de casa, porque está com tanta espinha. As meninas enchem de creme, e os meninos fazem o quê? Aí não quer sair, está com vergonha de sair por causa das espinhas. Essa é uma boa ideia, um problemaço. E tem muita coisa, mas é muito caro os tratamentos, né? E até agridem um pouco o organismo. Bacana, Sim. Agora, Camila Ciribelli. Boa noite, prof. Boa noite. Então, eu pensei
Tem vários problemas, né? Quando Você vai olhar para o aplicativo do banco. Mas, enfim, eu acho que o que eu mais gostaria de resolver é que lá na cidade de onde eu vim, lá não tem muita oportunidade de emprego, de estudo para os jovens. E aí, o que eu pensei? Por exemplo, lá as pessoas nem sabem, muitas pessoas muito jovens lá nem sabem que existe esse programa Jovem Aprendiz. E aí, o que eu pensei? E muitos deles também têm que escolher entre estudar e trabalhar. E aí, o que eu pensei? Lá já tem as ETEs, né? As escolas técnicas estaduais, mas não tem na minha cidade. Na cidade vizinha. E aí também fica difícil para as pessoas irem até essa escola. O que eu pensei? Em ter uma escola lá na minha cidade, onde ofereça, seja meio que um ETE, só que, por exemplo, você ganha uma bolsa, você ganha a bolsa de estudo e um valor, para que a pessoa não precise pensar entre estudar ou trabalhar, que ela faça, que na verdade ela só estude e ela receba por isso, faça algum curso técnico para já sair do ensino médio preparado para o mercado de trabalho, por mais que depois precise sair da cidade, porque lá também não tem muita oportunidade de emprego. Não tem empresa, não tem nada. Tá bom. Eu acho que a gente pode escrever um projeto nessa área. Vamos pensar mais, você vai ter que fazer mais investigação na cidade. Começa a levantar já a população, tudo que a cidade tem, por que não oferece, né? Porque essa é uma responsabilidade muito pesada e forte do governo. Mas tem a questão que você falou, que as pessoas têm que optar entre trabalhar. Mas é bacana, esse é um problemaço. Muito bom. Ok. Na sequência, Ana Paula. Ana Paula, qual o problema, dificuldade, desejo que você viu que não é sanado ainda para produtos e serviços? Então, não deu certo. Mairane. O que eu pensei, assim, o que eu vejo que eu não sou aqui do Mato Grosso, né? Eu sou do interior de São Paulo. E uma coisa que eu estranhei muito aqui é a questão da BR, que as BRs aqui, elas não são duplicadas e elas são muito ruins. Direto, é muito buraco, a gente vê que tem muita manutenção, mas é sempre os mesmos lugares com os mesmos problemas. E aí eu andei pesquisando e a massa asfáltica que eles usam não é adequada para a temperatura que a gente tem aqui. A temperatura aqui é muito alta e aí acaba, às vezes, derretendo a massa. E aí isso dá muito buraco, muita manutenção e toda vez a mesma coisa. Então, eu desenvolveria, se eu tivesse um pouco de conhecimento, algo mais resistente, que desse menos manutenção. Que já existe, só que é tipo quase o dobro do preço para fazer, que chama pavimentação por concreto. Tem pedaços da 163 que a pavimentação é por concreto, mas ele resiste até 25 anos sem manutenção, se for bem feito, se entre todas as camadas, se for bem feito. Entende? Mas essa é uma boa ideia. Você não precisa criar isso, mas você pode escrever um projeto. Você pode, inclusive, apresentar para a prefeitura da cidade que você mora. Ou a gente pode conseguir uma outra coisa. O problema é grave mesmo. Muito bom. Gostei. Eu vi mesmo que o concreto ele é mais resistente. Só que as pessoas não investem, né? Preferem gastar, às vezes, 10 vezes mais em manutenção do que uma vez só no concreto. Porque existe um entorno de empresas que elas se apropriam desse dinheiro que vem do governo. Então, todo ano elas querem fazer 2 manutenções daquele asfalto. Uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre. Eu professora também de logística, eu sou. Mas é muito legal. Eu gostei desse problema que você pegou, porque é um problemaço, né? É um problema com aço e agora com concreto também. A gente tem que pensar. Mas dá para fazer sim, tá? Muito legal. Agora, vamos ver aqui na sequência. Ana Paula já falou? Ana Paula não, né? Caroline. Tauana. Prof, eu dei a ideia do projeto. Do bottom. Diz que eu nem sei se é o bottom. Eu já até escrevi bottom aqui. Vamos pensar em um bottom. Bottom é bom, porque é pertinho aqui, né? Você já
Aí o negocinho já vibra. Muito Só cópia e prático. cola. Fala, é um gravadorzinho só com um relógio. Moleza. Mais fácil, nem chinês ia pensar num trem desse. Verdade. Alessandro, sua vez, Alessandro. O que você pensou aí? Boa noite, professora. Boa noite. Eu pensei em um produto alimentício que poderia existir. Eu não sei se existe, mas aqui na nossa região eu nunca vi. Algum alimento que pudesse dar todos os nutrientes, tipo, de toda que você precisa, necessita, e não necessitar você comer muitas coisas para ter aquilo ali. Só em um produto você teria tudo. Tipo, a gente hoje em dia, a gente acorda de manhã, vai trabalhar, daí volta, almoça, bem na corrida do dia a dia de todo mundo hoje em dia. Aí de noite é cansado e vai dormir, e geralmente a pessoa não tem uma alimentação muito saudável. E assim pode dar doenças, né, como anemia, por não ter todos os nutrientes. Eu queria algum produto que tivesse tudo em um só, para ser mais fácil. Beleza. Eu acho que já tem, sim. Tem muita coisa que é utilizada, inclusive, pela NASA, para os astronautas. Mas a gente pode pensar, é uma ideia de um superalimento, em algo que seja, inclusive, meio regional. E, né? que pudesse ser mais viável para pessoas mais pobres, né? Isso. Bacana. Alessandro, esse é um problemão, hein? Esse é um grande problema mesmo. Principalmente se a gente quiser atingir as pessoas que têm menos poder aquisitivo. Bacana. Vamos pensar nisso aqui. Gostei da ideia. Carlos Eduardo, sua vez. Oi, prof, boa noite. Boa noite. Então, como a gente vem enfrentando um problema muito grande, que é o aquecimento global e o efeito estufa, a questão política e o poder judiciário, eles acusam as pessoas, a população, mas, na verdade, o maior problema vem das indústrias, com a parte produtiva e tudo mais. Então, eu pensei, assim, na criação de um combustível não poluente, a readaptação desses maquinários, as máquinas e tal, para esse novo combustível. E, querendo ou não, vai ter que ocorrer uma queima, vai gerar fumaça, né? Esse combustível. E criar um novo, como que eu posso dizer? Um novo abastecimento, eles guardar, armazenar essa fumaça que vai produzir e transformar ela em algo que poderia ser não poluente, transformar ela em algum gás que seria favorável à natureza, diminuindo o efeito estufa, o aquecimento global e tudo mais. Entendi. Mas hoje, para os veículos mais atuais, existe a Arla, que ela é injetada em tanque separado no veículo, no qual diminui esses ar poluentes. Sim, então, exatamente. Para carro, moto, essas coisas, não é? Caminhão. Sim, aí a Arla, eu acho que já... A indústria Então, automobilística do mundo todo, desde 2005 para cá, já vem trabalhando isso. Inclusive, empresas como Chevrolet, até a Apple vai entrar nesse novo cenário. Ela vai sair só de computadores, de materiais voltados para a informática, para carro, para a linha automobilística. Incrível! Ela vai fazer um carro, ela lançou isso em 2010, que ele vai ter uma relação interativa, como se fosse um celular, com o seu dono. Entendeu? Sim, então, ele vai liderar. Mas como eu falei, a questão política, os poderes políticos meio que acusa a população de todo esse aquecimento global e tudo mais, só que a gente sabe que a população gera menos de 5 ou 10%, se não me engano, de toda essa poluição que está acabando com o planeta. A maior parte vem das indústrias, entendeu? Então tem que combater isso dentro das indústrias, dos campos e tudo mais. Tá. Tem uma questão que eu acho que é agravante para nós aqui no Mato Grosso, que são as queimadas, né? Tudo queima. Isso aí você pode, quem sabe, pensar que eu coloquei até fumaça. Tem que pensar no problema fumaça, que não é só do carro, não só da indústria, mas de toda a fumaça. Quem sabe em Cuiabá tem posto, né? Que é a energia, não tem em Cuiabá? Como? Que carrega um posto que carrega o carro a energia. Nós já temos. Carregamos carro. Pessoal, já tem carro no mundo, já tem carro movido a energia elétrica, solar, água, a bioproduto que é feito de óleo que nós temos aqui na cozinha. Esse óleo queimado, sujo, ele transforma também.
Tem N possibilidades, mas eu acho, Carlos, que um grande problema é quando você começou a fala, é a fumaça. Então, você pode pegar a exatamente. fumaça de diferentes locais. Porque, Talvez querendo ou algum- não, todos esses métodos que a senhora falou, eles ainda continuam poluindo de alguma forma o meio ambiente. Uhum. Porque para gerar energia polui, para gerar o óleo polui, entendeu? Querendo ou não, gera uma poluição ali por trás de tudo isso, por trás do cenário. Então teria que surgir um novo combustível que não poluísse o meio ambiente e novos motores que de alguma forma reutilizaria a fumaça que geraria esse combustível de uma forma saudável para o meio ambiente também. Tá, vamos Na pensar teoria nisso. tá legal, né? Mas daí, tipo, se você for olhar o preço de um carro desses, fica meio que inviável comprar, não é? Nós já temos um que é caro, dizem que é um carro popular, mas não é da Toyota, né? Que ele tem uma pequena usina embaixo dele e ele com pouco combustível, ele roda acho que 34 quilômetros por litro. Olha que louco. Então, ele roda muito acima de um carro normal e ele fica gerando energia para a propulsão dele. Bacana. Vamos então agora para Mariana Camargo. Aqui? Eu tinha anotado a entrada. Gustavo, pode ser você? Oi, professora, eu? Sim. Eu não tinha pensado antes, então eu pensei em um agora. Tá. A questão que o Carlos falou sobre o aquecimento global, as questões da nossa natureza, do nosso mundo que a gente vive é muito importante. E às vezes a gente não dá a devida importância, que a gente só tem um planeta para viver, né? E a gente deixa chegar no ponto que a gente está quase perdendo para ter que correr atrás. É igual falou, as coisas sustentáveis são caras, mas se a gente for investindo em tecnologia, ela vai diminuindo o preço, né? E já não é uma questão mais de qualidade de vida, e sim de sobrevivência que a gente vai estar passando daqui, sei lá, 50 anos, 100 anos. Então, o meu problema que eu queria resolver era sobre o aproveitamento de água, que é um recurso finito. E a gente usa, de certa forma, usa mal a água. E eu queria alguma coisa que ajudasse a gente a usar a água de uma maneira melhor. Beleza. Já anotei aqui, aproveitamento da água. Então, você coloca aqui como problema a limitação de água, né? Exato. Bacana. Perfeito. Esse é um problema, não precisa nem falar, global. Esse é o problema que a gente está resolvendo nas ODS, a gente tem que dar essa resposta. A ONU está exigindo que os países que estão ligados à ONU, que elas deem essa resposta mundialmente. Então, todo mundo tem que se movimentar. A gente tem escrito projetos olhando para as ODS, isso é bacana, vamos pensar nisso. Juliana Brasil. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Então, eu pensando aqui, eu tive uma ideia mais ou menos relacionada à questão do meio ambiente também. Que é, como a gente está vivendo nessa época de seca, muito quente, muito calor, sei lá, desenvolver um método ou alguma coisa relacionado na utilização dos drones para fazer com que faça chover, tipo, alguma coisa do tipo, se estiver tendo alguma queimada, isso urgente, dar um drone lá para dar umas descargas nas nuvens e fazer com que chova. Ou até mesmo para refrescar o ambiente, para refrescar a cidade. Amei essa ideia. Essa ideia é um pouco cara, mas esse problema é gravíssimo, gravíssimo. E eu vou comprar e vou investir toda a minha grana na sua empresa, com certeza. Ô, professora, essa ideia que ela falou aí já existe em Dubai. O que eles fazem? Já. Eu vi também, mas assim, eu li bem por cima, que eles utilizaram para resfriar o ambiente, porque estava muito quente lá, né? Em Dubai chegou a 50 graus e, tipo, tinha muita a população tava passando muito mal, tava ficando ruim, daí, como o povo lá tem dinheiro, né? Eles pegaram uns drones lá e, tipo, soltaram tipo, uma descarga elétrica nas nuvens e começou a chover. Fizeram chover lá.
Não tem problema, você pode co-criar a ideia, não tem problema. Co-cria a ideia, mas só que você vai ter que fazer algumas investigações. Vou falar de um produto da aula passada, de outro aluno do semestre passado. Vou falar um hoje, cada dia eu vou falando um. Esse é uma grande inovação. Ele criou até a apresentação dele foi incrível desse menino. Quando ele fez a apresentação do seminário, ele criou um banheiro autolimpante, sem uso de água. Ele falou porque as pessoas entram no banheiro, aí homem respinga, né? Deixa a pia suja, e aí ele colocou as tecnologias para banheiro autolimpante para serem vendidos para empresas, com um valor um pouco menor. Mas a forma como ele colocou isso, o problema era o banheiro sempre sujo, ele estava reclamando do banheiro da casa dele, que era sujo, que ele tinha que, às vezes, executar o serviço sujo, né, de lavar o banheiro. E ele falou, não tem coisa pior. Então, ele criou. Ficou muito legal o trabalho, viu? Não tenham medo, é lógico que tem parte de um produto que faz isso, parte do outro produto que faz isso, parte do outro produto que faz isso, mas quando junta tudo, a solução que ele deu foi para empresas públicas, escolas, para ter esse tipo de banheiro. Bacana, né? Bom, vamos lá agora. Rafael. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Então professora, diante desse cenário também atual, né, da nossa fauna e flora aí sendo comprometida por incêndios, né, sabe lá se é criminoso, enfim, mas ano após ano a gente vem sofrendo com isso e infelizmente, né, mal se restabeleceu, né, a fauna e flora do ano passado, dos focos do ano passado, esse ano novamente. Então, buscando talvez uma solução eficiente para combate nessas esses princípios de incêndio, ou até mesmo incêndios em grandes proporções aí, um dispositivo, né, que poderia ser utilizado com a utilização de drones, né, o drone foca uma visão do alto, né, por exemplo, e utiliza esse dispositivo que ele, ao ser solto, né, de forma estratégica em cima desses focos, ou desse incêndio, houvesse uma explosão ali de algum agente extintor, por exemplo, e nessa explosão em grande proporção pudesse, enfim, atingir uma área quadrada, em metros quadrados, por exemplo, e de forma estratégica pudesse ajudar a combater, né, mais facilmente os brigadistas que sofrem muito, né? Imagina algo manual, né? Você vai lá com o abafador e além muitas vezes de ter que combater as chamas, você tem que às vezes dar um suporte ainda para algum animal silvestre que talvez esteja precisando. Então, eu vejo que é bem desafiador, né, para o bombeiro ou para os brigadistas que combatem esses incêndios. Então, talvez um dispositivo utilizando da tecnologia e da eficiência do agente extintor ao ser acionado ou, né, a hora que atingisse o solo, explodisse e pegasse uma certa área, assim, né, porque a gente sabe que o combate com aviões é algo que é eficiente, mas muitas vezes é inviável, é caro, né, ou para o município, ou, né, enfim, para o poder público, né, então, tive essa ideia, né. Bacana, também usando o drone, bacana. Estou fazendo uma aula no doutorado que é sobre geotecnologias. Então, tem uma pessoa na sala que ela tem uma empresa que trabalha a questão de certificação dos drones. Olha que legal para a gente trazer ela para fazer uma palestra para a gente, falando como que faz isso, né? Porque uma questão que é pesada mesmo é a questão legal, né, do uso dos drones em algumas áreas. Ou em todo lugar que se pode usar. Bacana. Boa Sim. Ideia, Rafael, perfeito. Esse problema é gravíssimo, é um problemaço mesmo, e a gente pode pensar. Muito boa ideia. Maria Eduarda. Pode ser você, Maria Eduarda? Boa noite. Está me ouvindo? Sim. Então, eu cheguei na tarde da aula, mas eu não sei se alguém já falou sobre animais de rua. Alguém já falou? Animais de rua? Isso. Não. Então,
Esses dias mesmo eu tava na lanchonete, sabe? E quando eu vi, um rapaz caiu de moto porque atropelou um cachorro de rua. E no dia a dia a gente sempre vê, né, algum animal abandonado, com fome, cheio de doença, ferida. E ninguém faz nada pra melhorar isso, né? Tem algumas ONGs que até tentam, mas a gente vê que o resultado ainda precisa de mais gente para atuar nessa área. Então, eu acho que uma conscientização ou um controle assim, do governo desses animais que estavam para não ficar passando fome na rua e sendo largado por aí. Acho que tem até alguns projetos de lei, né, que ajudam nisso, sobre abandono, maus tratos, mas se fosse mais rígido. Bacana. Eu acho que esse é um problema, Maria Eduarda, super grave mesmo. A gente pode pensar numa solução com algum tipo de produto, né? Pensando na economia colaborativa, tem muita coisa que a gente pode fazer na base de troca. Né? Às vezes a pessoa dá traz material para reciclagem e já libera ali uma raçãozinha para o cachorro de rua. Aí já começa, ração, pode colocar um chip no cachorrinho para saber onde que ele está, né? O controle de diminuição. Isso, montar um sistema de adoção também, fotografa, cria Lá nos Estados Unidos eu vi um programa também. No Netflix, muito legal, que eles fizeram não é um festival, tipo um concurso, eles dizem mundial, mas só eles que fazem, né? Mas tudo bem, sobre o cachorro mais feio do mundo. Ó que bacana. Por quê? Porque os cachorros que nascem deficientes, com lábio, com problema muito feio mesmo, o que as pessoas fazem? Abandonam. Então, aí, com esse concurso do cachorro mais feio do mundo, todo mundo quer ter o cachorro feio. Tem cachorro que não tem pelo, ele tem uma doença degenerativa que ele não tem pelo. Esse que não tem pelo ganhava todo ano. Aí, esse ano ele não ganhou um que estava com a boca assim cortada. Então, é uma forma de conscientizar, mas também é uma forma das pessoas ficarem com o cachorro, né? Então, a gente pode criar também, às vezes, alguma coisa nesse sentido, de adoção para os cachorrinhos, que já existe, mas se você juntar um aplicativo, uma reciclagem junto, se você pensar num conceito de negócio, isso pode ser muito bacana. Muito legal, esse problema também é grave, gravíssimo. Obrigada. Eu não sou uma ONG, mas cada gato que aparece aqui na minha casa sai capado. Eu capo tudinho para não ficar brigando aqui. Meu Deus! E pode? Assim, a gente vê os gatos que estão mais machucados, porque geralmente eles ficam muito machucados. Aí o que é que a gente consegue pegar? A gente leva ali na doutora Vera, que é a mulher mais conhecida aqui de Nova Mutum, e capa ele. Aí a gente solta, né, no lugar onde a gente achou, ele volta para casa. Mas daí acaba, né, aquele gritaieiro, acaba a proliferação. Acho que é até mais legal, assim, porque, né, a gente fala tem tanto gato pelo mundo. Se capar um, já elimina uns milhões aí. Tá certo. Obrigada, Gabriele. Esse é um problema mesmo. Pessoal, quem não falou ainda, por favor? Pode falar. Tá cortando, Gabriele. Eu pensei numa questão assim mais simples, professora. Aqui em Nova Mutum, a gente tem um problema com lixo, né? Não dizendo assim que a nossa cidade é suja, não dizendo isso. As pessoas aqui trabalham muito bem. Mas em questão de saber separar o lixo ou reaproveitar esse lixo. Claro, todo mundo sabe separar o lixo. Mas assim, eu tava pensando num projeto, pode ser a prefeitura mesmo, ou uma ONG, sei lá, de fazer decompostagem caseira. Cada um tiver uma decompostagem em casa, porque eu já reparei que em Nova Mutum, cada casa tem umas 20 milhões de plantas. Uma planta precisa de adubo. Então, né, a gente tá jogando o nosso lixo fora, que pode ser o adubo das plantas. Então, achei que seria uma ideia assim mais legal, mais reutilizável. Tem que pensar, então, esse é um conceito bacana, já existe muita coisa pronta no mercado,
mas você vai ter que fazer uma investigação do que tem que concorre com o seu produto, quais são os produtos que concorrem, e você tem que pensar numa inovação, talvez relacionada, a gente vai falar sobre estratégias, tá? Estratégia de preço, estratégia voltada para o próprio produto que ele tem, o que você vai fazer para isso, diferencial competitivo, né? É muito diferente. Vai pensando, esse é um bom conceito também. É interessantíssimo a questão do lixo para todos os países, todos os lugares, todo mundo tem problema com lixo. A gente pode pensar assim, bacana, esse é um grande problema. Quem mais, minha gente? Pessoal, vocês gostaram de pensar o problema? Ana Paula tá por aí? Ana Paula não falou aquela hora. Não, né? Bom, eu vou espelhar aqui a nossa apresentação de hoje, mas hoje ainda, mais para o finalzinho da aula, eu vou colocar para vocês um modelinho do nosso plano de negócio. Então, nele, você já pode começar a construir esse pensamento. A gente já tem o problema, a dificuldade, a necessidade, o desejo que não é sanado para a sociedade, e agora a gente vai pensar que tipo de negócio a gente pode montar para que ele seja realmente competitivo, diferenciado, um negócio único. Aí você vai colocar alguns diferenciais competitivos nesse negócio. A gente vai fazer uma análise também SWOT, vai trabalhar um pouquinho esse pensamento da análise. Bom, a gente vai apresentar até o final da aula esse formulário, esse modelo. Tudo bem, minha gente? Vou espelhar aqui só para a gente começar. Talvez não dê tempo da gente ver tudo, mas a gente vai devagarzinho vendo em todas nos nossos próximos encontros. E o que vocês tiverem de dúvida, pessoal, perguntem também, não tenham vergonha, colocam aí no chat, pode enviar o que a professora falou no privado também. Então, essa é a nossa segunda aula. A intenção de hoje era a gente discutir um pouquinho do que vocês já começaram a fazer, a partir de incêndio, a partir de animais, a partir de asfalto, questões relacionadas à má alimentação, a problemas com a água, o excesso de fumaça. Tudo isso despertou já em vocês um pouco de criatividade, de inovação, de pensamento voltado para a questão, o que está acontecendo com a gente aqui, né, em Nova Mutum, nas cidades que vocês residem, e que também é reflexo do que vai com certeza acontecer no planeta. Então, hoje a gente vai tratar um pouco de inovação e criatividade. E se der tempo, a gente vai para a história do empreendedorismo. Se não der tempo, a gente faz a introdução do plano, porque é importante começar a pelo menos ver o plano, que é um material que vocês vão alimentar até o final do ano para apresentar. Eu coloco aqui para vocês alguns livros que eles são para despertar, para a gente pensar um pouquinho nessa questão de inovação, de estratégias, olhar para o problema, para a situação e de uma forma mais otimista, né? De enfrentamento, desenvolver um conceito que sirva para o mercado e que dê resposta. Gente, tudo que nós fazemos, ainda que seja voluntariado, ainda que seja para fazer algo que nós não cobramos para fazer, tem que dar um resultado financeiro. Por quê? Senão o negócio não tem como se sustentar. Professora, mas eu estou com essa ONG aqui de cachorrinhos e nós não temos intenção de receber nenhum dinheiro. Mas se você não tiver algum dinheiro, alguma entrada financeira, como que você paga energia? Como que você compra alimento para o cachorrinho? Como que você divulga o seu negócio? Então, precisa de um resultado. Não é só um resultado que vá gerar salários, né? E depois a gente reinvestir. Então, mas tudo precisa de um resultado. Enquanto administradores, essa é uma forma de pensar. Então, quando a gente pensa em inovação, na criatividade, a gente pensa também que tipo de resultado nós podemos conseguir através dessa forma de pensar, com esse produto, com esse negócio que a gente está buscando para solucionar esses problemas.
Então, aqui tem algumas ideias, depois deem uma olhadinha. Talvez tenha algum PDF por aí, algumas coisas que eu tenho, eu vou enviar também para vocês, tá, minha gente? Então, relembrando a aula passada, empreendedorismo. Ué, Você sabe o que é o empreendedorismo? Para responder esta pergunta. Pessoal, vocês já viram esse vídeo? Sim? Professora, você ficou de mandar o link para a senhora, só que eu não vi lá no Cigan ainda. A senhora mandou? Desse vídeo? Sim. A senhora ficou de mandar o slide da aula de ontem e o link do vídeo. Tudo isso coloquei ontem ainda. Ah, sim. Tá? Eu acho que o link desse vídeo aqui eu não coloquei no WhatsApp. Tudo bem. Vamos seguir aqui. Se ele não estiver abrindo, minha gente, falem, tá? Se não estiver escutando. Você sabe o que é o empreendedorismo? Para responder esta pergunta, escutando? você precisa estar por dentro do que é um empreendedor. Então, vamos começar mostrando um pouco da história do empreendedorismo. Na Idade Média, o termo era utilizado para definir aquele que gerenciava grandes projetos de produção. Já no século XVII, o empreendedor assinava contratos com o governo, assumindo quaisquer lucros e prejuízos. No século XVIII, principalmente por causa da Revolução Industrial, os empreendedores eram os grandes inventores, que se aventuravam em descobertas científicas, formando assim a distinção entre o capitalista e o empreendedor. No final do século XIX e início do século XX, os empreendedores eram confundidos com administradores, o que acontece na verdade até hoje. Mas não podemos esquecer que os empreendedores são grandes inovadores, criando oportunidades e assumindo riscos. Agora vamos revelar alguns mitos e verdades sobre o empreendedorismo. Todo empreendedor já nasce com essa qualidade, não é mesmo? Temos grandes referências como Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates, que são grandes talentos natos. Mas, na verdade, o empreendedorismo pode sim ser ensinado, tanto que diversas escolas e universidades já incluíram o empreendedorismo em suas grades. Ficar rico não é o principal objetivo dos empreendedores. O empreendedor é apaixonado pelo trabalho que realiza e acredita que o dinheiro é só uma consequência do sucesso dos seus negócios. Empreendedores são jogadores que assumem riscos altíssimos. Na verdade, bons empreendedores evitam riscos desnecessários, agindo somente depois de muita análise e planejamento. Desta forma, assumem riscos de forma controlada, prevendo até onde podem chegar em um projeto. Empreendedores são lobos solitários e não conseguem trabalhar em equipe. Eles são grandes líderes e reconhecem que para o sucesso é necessário uma equipe de profissionais competentes para ajudá-los em um campo onde eles não possuem o conhecimento. O empreendedor nem sempre é o dono de um novo negócio. Existe um tipo de empreendedorismo chamado corporativo, em que o empreendedor atua dentro de uma empresa que já existe, criando novos produtos ou novos métodos. Mas e o futuro? Como vai ser? O futuro do empreendedorismo está voltado para a indústria 4.0, na qual o empreendedor está focado num cenário em que as tecnologias de informação e de automação serão protagonistas, criando as chamadas fábricas inteligentes. Essas novas tendências criam enormes oportunidades para os empreendedores que atuam na área de tecnologia, pois muito do que será necessário para converter as manufaturas, os meios de transporte, o agronegócio e outros setores industriais ainda precisam ser desenvolvidos. Como exemplo dessas novas tendências, temos empresas focadas em Big Data, análise de dados, computação em nuvem, robótica avançada, entre outras. Com isso, fica claro que a nova ordem é a conectividade. Cada vez mais será exigido inovação e dedicação dos empreendedores. Por isso, investir nessas ferramentas é de fundamental importância. Viram? Estudantes que fizeram isso. Bacana, né? Sim? Sim, prof, legal. Então, chama muita atenção essa questão que o vídeo coloca, e a gente falou um pouco sobre isso ontem. Eu quero que vocês tentem colocar nessas novas situações, nesse novo negócio, algo também que tenha um pouco de tecnologia, tá?
Lembra que nós, enquanto administradores, a gente não precisa ter tudo isso desenvolvido na nossa cabeça. A gente faz o quê? Desenvolve equipe. Fala sobre o sonho e contrata pessoas capazes de nos ajudar nesse sonho. Engenheiro de tecnologia, de robótica e tudo isso para nos ajudar. Aqui tem um conceito de criatividade e inovação no empreendedorismo. Tem uma pequena diferença. Olha, a criatividade é esse processo que envolve o nosso pensamento, o cérebro, como um todo. Implica a habilidade de desafiar suposições. É o que a gente acabou de fazer no início da aula. A gente reconhece um padrão e fica descontente com ele. Ver novas maneiras. A gente quer uma outra forma de enxergar esse problema do fogo, de enxergar esse problema com a água, de enxergar esse problema com os nossos animaizinhos. Nós queremos novos padrões e fazer novas conexões, arriscar-se, mas principalmente agarrar oportunidades. Olha o conceito do Herman de 1900. Criatividade é diferente de inovação. Porque a inovação que a gente tem trabalhado tão fortemente dentro das universidades, das faculdades, é um instrumento específico do empreendedor. Nós vamos criar inovação e quando a gente pensa na inovação, a principal situação é nós precisamos criar produtos, serviços, empresas que as pessoas tenham necessidade, que sejam demandadas pela sociedade. Então, é um processo pelo qual eles exploram a mudança como uma oportunidade. O que eu posso fazer com relação, professora, a essa máscara que eu não suporto usar e que eu tenho que usar o tempo todo, em todo lugar que eu vou? Esse é um grande problema. A gente não está pensando, mas talvez isso perdure, porque pode vir novas ondas, né? Então, a gente tem que começar a desenvolver algo nesse sentido. Isso é olhar para aquele problema e enxergar a oportunidade nele, para um negócio diferente, um serviço diferente. Peter Drucker, o pai da administração moderna, ele colocou isso num dos livros dele, falando sobre inovação. Então, minha gente, a grande diferença entre criatividade e inovação é criatividade, ela é mãe da inovação. Ela envolve todos os saberes que vocês imaginarem. A arte, literatura, eu posso criar poesia, eu posso criar música, eu posso criar dança, tudo, envolve todos os saberes. Já a inovação tem um enfoque para quê? Mercadológico, para sanar um problema do consumidor, da pessoa, do ser. Também quando eu estou sanando o problema do cachorro, eu estou sanando um problema que é das pessoas, porque é um problema social. Nós não gostamos que os animaizinhos sejam maltratados, de todos os tipos de animais. Então, minha gente, essa é a grande diferença entre inovação e criatividade. Olha aqui. Criatividade, processo mental de geração de novas ideias por indivíduos ou grupo. Estou gerando. Aqui é a ideia. Inovação, implementação de ideia criativa com a finalidade de gerar valor. Quando que eu gero valor? Quando eu agrego valor, quando eu busco exatamente sanar um problema. Aí, quando eu transformo, quando a pessoa percebe que isso daqui é bom para ela, ela paga por isso, ela compra isso. E ela experimenta que o dinheiro, o que ela está dando para pagar aquilo, o preço daquele produto, ele é menor do que o que ela recebe. Então, o que ela recebe é valor. Vejam, se vocês têm vontade de comprar deixa eu ver o que, uma televisão nova, o dinheiro que você vai investir nessa televisão, custa R$4.000 a televisão que eu quero, aquela que interage com a pessoa, que eu quero comprar. Quando eu entrego esses R$4.000, eu sei que eu estou recebendo entretenimento, diversão, eu estou recebendo cultura, porque eu vou fazer tutoria no YouTube, eu vou trabalhar, vou fazer idiomas lá, interagindo com a televisão, né? Vou acoplar algumas coisas nela para desenvolver, para os meus filhos pedirem e ela atender, entende? Ela vai fazer pesquisa sozinha, né? Você fala o nome lá do como que é o nome mesmo?
que a gente fala para a TV? Alexa? Sim. Essa televisão, você fala o nome dela. Alexa, cana de açúcar. Aí ela pega tudo que é de cana de açúcar e coloca para você. Ela procura em toda a web. É muito legal. Ela tem uma interação. O que tem de programa que fala sobre cana de açúcar? Ela vai pegar um tutorial do YouTube, vai pegar o que tiver ali, você vê o que ela passou para você. Essa televisão existe, a gente sabe, né? Tá vendendo aí que nem água na rua. E as pessoas estão usando muito esse tipo de televisão de aparelho para pessoas de idade. Porque as pessoas de idade, elas têm dificuldade para mexer no controle. E elas respondem pela voz. Então, você vai colocar a voz de 2, 3 pessoas da casa para a Alexa responder. Então, coloca a pessoa de idade falando, Alexa, receita de pão de batata. Ela vai colocar para você na TV. E aí vai passar a receita de 1, de 2, de 3, pão de batata, quanto quiser. Bacana, né? Criança também. Criatividade, então, é pensar coisas novas, inovação é fazer coisas novas e valiosas, que tem valor. Criatividade eu penso, criatividade eu sonho, criatividade eu navego, né? Eu vou na onda, criatividade é uma tempestade de ideias, é o que a gente estava fazendo. E inovação é transformar isso em algo que as pessoas queiram comprar, que tem um valor para as pessoas. Bom, conseguimos entender esse conceito, minha gente? Sim, prof. Tem bastante autores falando sobre inovação. Olha aqui, uma palavra com diferentes interpretações que precisa ser contextualizada em um campo de ação para se compreender o seu real significado. Inovação é o uso comercialmente bem-sucedido de uma invenção. Isso aqui é perfeita. Essa daqui, ó, Frank Bacon. Né? De 1998, olha. Inovação é atributo de novas capacidades aos recursos existentes na empresa, gerando riqueza, Peter Drucker. Então, inovação é isso, a gente tem que desenvolver, pessoal, no nosso negócio, nesse negócio que vai para o plano, inovação, que vai gerar ganhos de competitividade no mercado global. Eu posso vender esse aplicativo que a Lívia vai fazer para pensar essa questão da carne, para uma multinacional, para qualquer empresa, para qualquer pessoa, que tenha crescimento empresarial, para que uma empresa ela sobreviva com aquilo, valorização dos profissionais que vão executar aquilo, dos engenheiros, o meu valor profissional, o teu, de quem está mexendo com isso, melhores práticas na operação. Então eu posso co-criar, existe um produto aqui para fumaça, outro ali, outro aqui, aí Rafael vai lá, pega esse, junta tudo e desenvolve uma ideia de inovação que pode ser vendida para o mercado, comercializada. Com a diminuição de custo operacional, diminuição de falhas na operação e redução de risco de produção. Tudo isso está ligado ao processo de inovar. Então, como a cultura da inovação influencia o desenvolvimento desse ambiente com as pessoas? Através das equipes, né? Através de pessoas que querem se posicionar para um mundo melhor, tem boas influências e algo realmente disruptivo, diferente. Os tipos de inovação, a gente pode inovar, pessoal, no processo. Então, a gente pode, por exemplo, aqui, a Carol está pensando em fazer o bottom. Já existe bottom, mas agora a gente pode pensar em fazer um bottom que é um gravador de voz, e que vai programar um reloginho que vai fazer o horário. Então, uma inovação de 3, 4 processos e produtos que já existem para algo diferente. É inovação disruptiva essa, mas é em processos. Tem inovação de serviço. O que seria inovação de serviço? Aqui, a questão da Maria Eduarda com o cachorro abandonado. O que já existe, carrocinha que pega o cachorro, que leva para lá, que adota o cachorro. Mas o que a gente pode fazer diferente que as pessoas não estão fazendo no serviço, tá? Inovação de produto é tudo que a gente já sabe que existe. Às vezes, minha gente, a gente tem um cookiezinho, um lanche, algo que é uma receita maravilhosa de família, que a gente adora comer, que a nossa avó sabe fazer, mas não tem um apelo comercial, não tem uma embalagem bacana, não tem um aplicativo para pedir aquilo
Percebe? Então, eu posso inovar na embalagem, no aplicativo, no formato do que eu estou entregando, na entrega. Então, eu posso inovar no serviço, no processo e no tudo de uma vez só, para vender esse produto. Bacana, né? Então, esses são os grandes tipos de inovação que existem: processo, serviço, produto. O que a gente vai fazer aqui, minha gente, tem que encaixar nesses 3 aqui. Ou pode ter algo novo, não tem problema nenhum, até porque não existe limite para o que a gente vai criar, né? Tenho uma ideia e quero montar um negócio. A gente está entrando aqui num pensamento de plano de negócio. Primeiro, a gente faz uma análise exploratória do mercado, que eu acabei de falar para vocês. A gente tem que ir lá, fuçar, entender o que eles estão usando, o que não está usando, quem que está fazendo, por que está fazendo. E a gente chama isso de designer thinking. É quando nós temos um grave problema e a gente chama um bocado de gente para ajudar. Uma das atividades que a gente vai fazer para a aula que vem é fazer isso aqui, mas eu não vou chamar um bocado de gente, prof. Vou chamar pelo menos um coleguinha para a gente conversar, tá? Um fala sobre o dele, o outro fala sobre o outro. Um quadro de modelo de negócio chamado Canvas. Esse aqui, lá no nosso projetinho, no nosso plano, vai ser uma das primeiras coisas que a gente vai apresentar, esse quadro, esse Canvas. Business Model Canvas. Esse é um quadro que ele é um retrato de todo o plano grandão. A gente vai validar o modelo de negócio e a gente vai construir ele grandão, de 20 linhas, de 20 folhas, uma coisa assim. E aí, esse Steve Blank aqui, ele fala: nenhum plano de negócio resiste ao primeiro cliente. Essa fala dele é bem legal, por quê? Ele parece bem sarcástico, né? Mas é isso mesmo, gente. Às vezes a gente constrói um plano incrível, a professora ajuda, outro ajuda, mãe ajuda, pai ajuda, chama consultoria, todo mundo, pá, fica incrível. Aí chega o cliente, o primeiro questionamento do cliente já derruba o conceito do negócio, porque tem coisas que só quem usa pode dizer se tá legal ou não. É por isso, gente, que quando a gente pensa na inovação e na criatividade, a gente desenvolve um protótipo e dá para a pessoa mais simples da face da Terra experimentar. Eu fiz o bottom, aí eu peço para, por exemplo, chama a menina da limpeza e falo: olha, você quer testar isso daqui para mim até amanhã? Funciona assim. Eu quero que você faça isso, isso, isso. Aí, no outro dia, você fala para ela: e aí, como que foi? Nossa, gostei disso, mas deu problema aqui. Na hora que eu fui desligar, eu não conseguia, ficava repetindo a voz. Entende? Tem que pensar para colocar, às vezes, uma criança para falar sobre isso. Ou apresentar uma ideia para uma pessoa de idade. Ou apresentar a ideia para o nosso público-alvo. A gente tem que degustar isso no mercado. Por isso que ele coloca essa fala. Para a gente começar a fazer os testes, né? Para ver se realmente esse negócio é bom. Tudo bem? Falamos já sobre a nossa ideia, a gente já se antecipou, era para falar nesse momento qual que é a ideia que a gente pensou, qual que é a nossa insatisfação, né? E a gente já pensou. Assim, a gente vai começar agora a tentar organizar nossas ideias de inovação, definindo, falando um pouquinho sobre o plano. Eu vou colocar aqui, minha gente, então, o nosso modelinho de plano. O que o plano é? Eu já falei um pouco sobre ele, né? Um documento formal do que a gente vai planejar. Planejar é pensar. Quando a gente fala com a prof, quando fala com a família, fala com o marido, com a esposa, vai falando, vai pesquisando, a gente está pensando. Quando a gente coloca no papel, é o plano. Alguns cuidados que a gente deve ter com o plano para que ele tenha sucesso, e ele precisa ter, tem como objetivo, ele tem que dar credibilidade e autoridade à ideia que a gente vai pensar. Tão forte que a gente possa vender até para um banco, para o investidor que vai colocar dinheiro nisso. Tem muita gente com muito dinheiro preparada, inclusive a secretaria aqui do estado do Mato Grosso tem dinheiro para grandes projetos, não tem grandes projetos, para pensar. Então vamos lá para o nosso formulário. O prof já deixou aberto aqui o formulário. Pessoal, até aqui tudo bem? Volto aqui. Sim, prof. Ops, olho para vocês, tudo bem? Alguma dúvida? Beleza, prof. Fazer alguma pergunta?
Então, eu vou Por colocar enquanto, não. rapidamente nosso formulário, tá? Esse formulário eu vou enviar hoje no WhatsApp, vou colocar no Cigar também, hoje ou amanhã cedinho. É porque não sei porque ontem demorou para carregar o vídeo lá no YouTube, mas deu certo, coloquei ainda ontem. Mas se demorar muito, eu deixo para amanhã cedo, tudo bem? Então, quando eu entro lá, já coloco tudo. Eu vou colocar esse modelo para vocês. Esse é um modelo desenvolvido por uma instituição, uma faculdade, né? Que ele é bem simplesinho, gente. E ele tem, inclusive, no final dele, ele explica cada passo. O que a gente vai fazer? Informação sobre o responsável pela proposta. Tudo isso daqui. O seu nome, identidade, inventa. Esses números aqui não é para pôr o real, não, tá? Inventa esses números, inventa endereço. A cidade não, coloca a sua cidade mesmo, para eu entender da onde que você está falando. Se quiser colocar o telefone, põe, senão não precisa. A formação tem que pôr que você é administrador, e o que você, se tem uma outra formação, também coloca. As atribuições dentro do seu negócio, no seu empreendimento, o que você vai ser? Eu vou ser diretor comercial. Não, professor, eu quero ser diretor da operação. Não, eu quero ser o CEO do meu negócio, quero ser o gerente, o coordenador. Você vai colocar a sua atribuição aqui. Você e a sua atribuição, porque esse é o seu negócio. Tenta fazer isso com seriedade, é bem legal. Qual que é a natureza do empreendimento? É individual? É limitada? É sociedade anônima? Eu não sei, prof. Pesquisa lá, dá uma gugadinha. Não vai ser sociedade anônima, porque é pequena ainda o seu negócio. Vai ser individual ou limitada, se você colocar mais uma pessoa, né? Inventa um nome. Não sei, deixa eu ver aqui. Se o Rafael está pensando em uma solução eficiente para dispositivos, eu até anotei aqui na hora que você estava falando, ó. Cuidado que na hora que houver essa explosão, isso não pode matar algum animalzinho, né? Ou poluir. Então, pensa no que é isso. Ecoexplosão, sei lá, explosão de combate a incêndio, inventa uma razão social e o nome fantasia. Lembrando, gente, que o nome fantasia do nosso produto, do nosso negócio, isso daqui não é para agora. Isso é a última coisa, isso aqui chama prova invertida. É a última prova que vocês vão entregar. Mas tem que ir alimentando ela enquanto a gente está passando nas ideias aqui todas elas que nós vamos ver, tá? Aí você já vai colocar um nome fantasia que atrai as pessoas, que as pessoas queiram comprar essa ideia. Pode ser engraçada, pode ser bem-humorada, não tem problema nenhum. Nome do sócio, você pode colocar o seu nome da sua esposa, namorado, namorada, quem for mãe, um irmão, alguém que possa te ajudar nesse empreendimento. Aí você vai colocar as áreas de competência, de tecnologia. Professora, eu quero colocar mais. Vai colocando. Eu quero ter engenheiro de nanotecnologia, engenheiro de software. Vai colocando, não tem problema, tá? O que você precisa de áreas para desenvolver o seu negócio. Mas não vai falar que você vai trabalhar com drone, você tem que ter alguém que tem expertise aqui em drone. Aí você coloca aqui essa função e põe aqui, tá? Responsáveis pela gestão do empreendimento, também coloca aqui. Se quiser esmiuçar um pouquinho melhor também. Tudo isso, pessoal, vocês vão construir, tá? Aqui, quando a gente começar a falar do plano estratégico, de cara, já vai vir aqui, que não é isso daqui, vai vir o nosso canvas do negócio. Vou até deixar salvo aqui, porque o canvas é uma imagem que vocês vão colocar aqui. A gente vai construir esse canvas numa aula, separadamente. Então, vocês vão alimentando aqui. Vamos pensar na missão, visão, estratégia, oportunidade, análise SWOT aqui, tudo isso. Eu vou só passar isso para vocês, porque o objetivo hoje é só apresentar, mostrar. Foco do negócio, ó. Como a gente vai fazendo devagarzinho, opa, esse aqui está precisando atualizar as datas. A gente nem vai sentir. Toda a questão da parte do investimento, pessoal, eu vou mandar um pronto para vocês, tá? Não tenham medo. Vocês vão copiar aquele pronto para o seu negócio, só que atualizando os valores. Porque isso aqui é de contabilidade. Então, não é o nosso foco, né? Trabalhar essa questão aqui. Mas a gente tem que colocar assim. Opa, alguém quer perguntar? Sim, Lívia. Professora, agora que você está falando, eu percebi, eu fiz isso quando no meu primeiro emprego,
que eu trabalhei como jovem aprendiz, a minha professora do curso, ela fez a gente fazer tudo do zero da nossa empresa. E agora eu tô lembro muito pouco, mas... Isso. Geralmente, Lívia, a gente faz sempre um plano de negócio. O ideal seria que para cada grande ideia, vocês sabem que existe um número que as pessoas dizem que a gente tem que quebrar. O cara que é empreendedor, a pessoa que é empreendedora, a cara que é empreendedora, ela diz que, eu acho que isso é meio fictício, que você tem que quebrar pelo menos 3 empresas antes de dar certo e ficar milionário. Então, se você não quebrou nenhuma, tem que começar, né? Experimentar. Então, talvez, Lívia, você faça um plano, outro plano, aí lá na frente, quando você estiver mais madura, você vai fazer outro plano, e para ganhar dinheiro com isso. Mas tem gente que faz de pronto a primeira vez e já dá tudo certo. Então, tudo isso aqui que a gente vai preencher, eu vou dar uma atualizadinha, vou pegar um atualizado. Tudo bem, minha gente? Isso aqui é a parte mais fácil, porque eu vou mandar um preenchido depois para vocês lá na época que vocês entrarem nessa parte. Algumas considerações, e aqui, ó, instrução para a elaboração do plano. Tudo aqui, ó. Informação sobre o responsável, explica o que é para colocar. Natureza, explica o que é para fazer. Nome dos sócios, está tudo explicadinho também. Tá bacana esse formulário, viu? Tá? É bem autodidata, a gente pode pegar e fazer até sozinho, se vocês quiserem. Tem alguns alunos que terminam bem antes. Ó, tá vendo o cálculo? Tudo pronto aqui já. Acharam fácil, minha gente? Sim ou não? Sim. 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 Então, esse formulário vai ser a nossa última prova. Vai valer 3 pontos a apresentação, que é o seminário, e 7 pontos se ele tiver tudo certinho. Moleza? Bom demais, né? Vai ser fácil. Então, terminando aqui, se vocês tiverem... Pode perguntar. Esse seminário a gente vai fazer individual com base, né, no nosso plano. Como? Esse seminário a gente vai fazer ele individual com, tipo assim... individual. Então, a gente vai se basear no nosso plano de negócio. Isso. Na época que vocês forem apresentar, eu vou mostrar e vou enviar um modelo. São 6 slides, rápido e simples. Cada um apresenta em 10 minutinhos. A gente vai ter 4 aulas para fazer isso. Dá tempo de todo mundo apresentar. Tá? É muito bacana, vocês não têm ideia. É muito legal ouvir o trabalho que o outro fez. Cria um monte de conexões na sua cabeça para você pensar em inovação. Mas para a aula de hoje, para a gente encerrar aqui nossa atividade, nós temos mais uma coisinha, tá, minha gente? Vou espelhar aqui mais uma vez. A gente já foi para o formulário. Eu sei que vocês têm perguntas, a gente sempre tem alguma dúvida, né? Pode enviar para mim, não tem problema nenhum, desculpa. A sugestão para nossa atividade avaliativa é isso aqui, ó. Eu gostaria, se fosse possível, que vocês trocassem uma ideia com uma pessoa da sala, reunindo para discutir sobre o seu produto e serviço, e trouxesse para a próxima aula o que vocês pensaram. A Gabriele pode fazer com a Maria Eduarda, a Dani pode fazer com o Rafael, a Ana com Juliana. Chamar uma pessoa da sala e você fala do seu produto e a pessoa dá ideia. E o outro fala do outro produto e dá ideia. O que vocês acham? É bom quando a gente compartilha. Legal, professora. E é melhor a gente procurar uma pessoa que tem um projeto parecido com o nosso, né? Isso. E também, olha, eu vou falar uma coisa para vocês que é bem legal. É bom que a pessoa seja um pouco diferente da gente e que a pessoa seja mais crítica até. Porque quando a gente fala e a gente pensa em startup, a grande sacada é a gente tem que errar rápido. Quanto mais rápido a gente errar, mais cedo a gente começa a acertar. Né? Oh, que legal. Pode falar, Camila. Quem foi a pessoa do Bolton? Que eu tenho uma sugestão para dar, depois eu mando lá no WhatsApp. Sim. Quem foi? Foi a Caroline Pelicione.
Tá, obrigada. Pessoal, Porque, gente, desculpa, eu a vou minha internet tá sugerir, travando muito eu aqui, vou eu não dar, tô conseguindo eu vou dar um acompanhar tempinho direito. agora para vocês entrarem aqui no chat e convidar um colega aqui. Aqui, ó. Entra aqui e convida. Eu vou copiar o chat e vou colocar no WhatsApp para vocês. Aí você já sabe quem que... se a pessoa aceitou ou não aceitou. Tá? Façam isso agora. Convidem aqui no chat, a professora recorta o chat inteiro, ponham lá, ou essa parte que vocês estão fazendo aqui. Menino de Deus, tá com o ar ligado, tá quente aqui, hein? Ô, professora, quem que foi a outra pessoa que falou sobre meio ambiente também? Se eu não me engano, foi de água, alguma coisa Meio assim. ambiente. Ó, a Lívia vai falar sobre a questão da carne. Uhum. A Andressa vai falar sobre o sensor, Wi-Fi para chaves ou carregadora. Evelyn vai falar sobre o problema da acne no rosto. A Camila pensou a questão do emprego para a cidade dela. Isso aqui vai gerar um projeto gigante, vai ser muito legal também. Caroline pensou no programa relacionado ao bottom, aquele programinha, para a pessoa planejar o dia, né? Alessandro pensou no superalimento. Eu coloquei já até o nome. Não é superalimento, é que eu coloco para eu lembrar o jeito que vocês estão falando, tá? O Carlos Eduardo pensou na questão do efeito estufa das indústrias e a questão, não sei, quando você falou, Carlos, eu já pensei em alguma coisa chupando assim, ó, a fumaça e transformando. Sim, eu tava pensando nisso também, armazenando a fumaça e transformando em alguma coisa. Isso, não sei, é que a cabeça da prof é um pouco louca. A Mairane pensou na questão da BR, na massa asfáltica. Mariana, o Gustavo, pensou no aproveitamento da água. A Juliana, fazer chuva. Ai, eu adorei isso daqui. O Rafael pensou na questão dos incêndios, um dispositivo eficiente com uma explosão para ser utilizado através dos drones, né? A Maria Eduarda pensou na questão dos cachorros abandonados e também no controle, talvez, da adoção. A Gabriele pensou na questão do lixo, de como separar, reciclar, reaproveitar, fazer decompostagem. É isso, gente? Será que eu esqueci alguém? Ana Paula que não falou, né, gente? A Ana acho que saiu, porque ela tinha entrado no comecinho da aula. Podem fazer os convites aqui pelo chat. Também eu posso só copiar isso daqui, colocar lá e vocês podem convidar também pelo WhatsApp, porque agora vocês estão no WhatsApp, né? É só para isso, só para conversar, para trocar ideia sobre o seu produto, tá? Aí vocês podem fazer isso pelo WhatsApp mesmo, só que na aula que vem, no começo da aula que vem, a gente vai discutir isso aqui, para seguir para frente no nosso negócio. Mais um pouquinho. O pessoal está escrevendo aqui no chat. Bacana. Fechado, já tem gente fechando aqui. Muito bem. Quem mais, gente? Tem mais gente colocando algumas coisas aqui? Opa. Legal, então eu vou colocar esse pensamento aqui de vocês. Vamos escrever mais um pouquinho? Rafael, Alessandro, Juliana. Juliana já colocou. Maria Eduarda, já colocou, Maria Eduarda? Maria Eduarda já. Mairane. Arnaldo, eu não falei contigo. Arnaldo, qual que é o seu produto? O que você pensou? Qual que é o seu problema? Professora, é o seguinte, eu perdi a aula de ontem e perdi o começo agora, que eu estou dando aula aqui no Senai, e aí eu não consegui pegar o começo da aula e nem ontem. Agora que eu tive um tempinho na troca de turma aqui, eu tô meio por fora do assunto ainda, até ia perguntar se foi gravada de ontem, o começo Sim. de hoje. Tá gravado, tudo gravado, tá? Arnaldo, então eu vou sugerir que você escute, veja, assista a aula, e depois lá no WhatsApp,
você pode encontrar uma das pessoas para você discutir sobre esse produto. Porque a gente quer começar a trabalhar a questão do plano de negócio, a partir de agora, já, mas com uma discussão também. A gente vai discutir sempre um pouquinho, falar um pouquinho sobre o nosso plano, tá? Então, eu estou pedindo nessa aula para vocês fazerem isso, uma troca entre o que cada um está colocando aqui com a fala do colega. Tudo bem? Mas que bacana que você veio. Que bacana. Legal. Muito bem. Então, tá convidado. Pessoal, eu acho que nós vamos encerrar a aula. Eu vou colocar lá. Alguém gostaria de escrever mais alguma coisa aqui no chat? Ou se não, pode se comunicar também via WhatsApp. Combinado, minha gente? Tá Sim! Tá. Então, eu vou encerrar a gravação, falando para vocês boa noite. Obrigado pela participação na aula, obrigado porque vocês trouxeram a ideia. É incrível quando a gente pode falar um pouco do que a gente entende que é problema para o mundo, né? Problema para as pessoas também. Boa noite para vocês. A gente vai saindo aqui devagar.